Outubro 2. Isaías 66, versos 1 a 24. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construíram para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante de minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem. Pois, quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram, praticaram mal, bem diante dos meus olhos, e escolheram fazer o que desprezo. Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado, alegrem-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor, vingando-se de seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas, quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais a impediria de nascer, diz seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém, exultem por ela, todos que a amam e todos que por ela choraram. Bebam de sua glória até se fartarem, como a criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor: darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Eu os colocarei em Jerusalém, como a mãe consola seu filho. Quando ouvirem essas coisas, seu coração se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar seus servos e sua ira pesar contra seus inimigos. Vejam, o Senhor vem com fogo, e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagram e se purificam num jardim sagrado, com um ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato e outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam, por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles, enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, flecheiros famosos, a Tubal e à Grécia, e a todas as terras além do mar que não ouviram falar da minha fama, nem viram minha glória. Ali anunciarão minha glória às nações. Trarão de volta das nações os remanescentes do povo e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagem e em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. E eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro.
Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali os verão com o mais absoluto horror. Filipenses 3, versos 5 a 21. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitas cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e a transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Salmo 74, versos 1 a 23. Salmo de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu teu santuário. Ali, teus inimigos deram gritos de vitória. Ali, hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque, com machados e picaretas. Despedaçaram os painéis entalhados. Incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar de habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo, e queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais, não há mais profetas, e ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixará que blasfemem teu nome para sempre? Porque retens tua forte mão direita, estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade, e trazes salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã
e o deste como alimento aos animais do deserto. Fizestes jorrar fontes e riachos, e secaste rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criaste a luz das estrelas e o sol. Determinaste os limites da terra, e fizestes o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueças para sempre de teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende tua causa. Lembra-te de como esses touros te insultam o dia todo. Não ignores o que teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Provérbios 24, versos 15 e 16. Não seja como o perverso que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso.